Olá, tudo bem? Iremos estudar um pouquinho sobre a análise geostática da estabilidade de um talude rodoviário. Só que antes de fazermos essa análise geostática, precisamos ter alguns conceitos formados em nossa mente. O primeiro dele é de que o dimensionamento de um talude deve ser dado em uma inclinação de 45 graus. Só pode acontecer inclinações maiores em locais onde as regiões são regiões rochosas, certo? O talude ele é responsável por conter a estabilidade do aterro e a sua formação pode ser dada por escavação ou de forma natural. O talude que iremos estudar será um talude específico. É o talude da rodoviária em Queluz, no estado de São Paulo. E o método de estudo sobre a questão da estabilidade desse talude será feito pelo método probabilístico Monte Carlo. Quando fazemos uma análise sobre a estabilidade do talude, quando se encontra ali instabilidade no talude, pode ocorrer vários problemas. Um dos problemas que eu quero citar é a questão do transporte. Quando temos dificuldade na questão do transporte, pode ocasionar outros problemas, como a questão da queda da economia. Além da queda da economia, instabilidade em taludes pode ocorrer até mortes, a depender da estrada, a depender da ponte onde determinado veículo está passando. Quando há essa instabilidade, pontes podem cair, ou se não, pedaços de solos podem romper e vir e amassar o veículo no meio de estradas e, infelizmente, acontecer mortes na estrada. Sobre a questão do talude em Queluz, vale ressaltar que quando foi feito a análise da estabilidade dele, o rio que se passava por baixo dessa ponte, esse rio se encontrava numa cota de 478,5 metros. Porém, quando houve ali o rompimento do pedaço do solo, pôde-se perceber que houve um aumento na altura do rio, e essa altura foi para 484,5 metros. A mensuração dos aspectos geotécnicos da SPT, ela é feita de acordo com a NBR 6484/2001, certo? O solo do talude estudado, ele foi dividido em 3 pontos. Como que foi feito essa divisão? Foi levado em consideração a finura, para se ter uma classificação sobre a questão dos solos. Para poder fazer o experimento, foi necessário também definir o peso específico, ou seja, foi necessário ir no local, pegar uma amostra do solo, na verdade das 3 camadas que foram divididas, pegar um pedaço do solo e determinar ali o peso específico. E também determinar o peso desse solo, porém de forma saturada. Para estabelecer uma representação de forma mais próxima do uso real dentro do programa ali que foi escolhido, foi acrescido também na ponte pesos distribuídos ao longo da extensão da ponte de 5 quilonewtons metro quadrado. E através desse método, através desse experimento do modelo de Monte Carlo, analisando o solo de forma saturada e de forma seco, foi possível ter algumas noções e tivemos algumas conclusões sobre a questão do fator médio de segurança sobre esse talude, tivemos sobre a questão do índice de confiabilidade, da probabilidade de ruptura, do desvio padrão, do volume mínimo e máximo de fator de segurança. Com tudo isso, foi possível chegar a uma conclusão de que quando houve o rompimento ali do pedaço de solo do talude, foi porque houve um rebaixamento de forma rápida do rio. E com isso,
E isso ocorreu nos lugares onde o solo era mais fino. No meu entender, e tipo, no conhecimento que hoje eu me baseio, por ocorrer essa questão do rompimento de uma parte do talude na região onde houve a saturação do solo, foi o seguinte: foi porque o responsável pela obra ele não previu a probabilidade do aumento de 6 metros do rio naquela região. E, tipo, mesmo o talude tendo parte da sua construção comprometida, foi chegado a uma conclusão de que a ponte ela não apresentou nenhuma probabilidade de ruptura. Então, vale ressaltar que quando formos fazer um dimensionamento de um talude, devemos levar em considerações vários fatores da natureza que pode ocorrer, e dimensionar da forma correta.